Vamos lá, Daniel capítulo 6, eu vou ler o versículo 1 junto com o 2 e depois nós vamos meditar. Diz assim: e pareceu bem a Dário, que era o rei lá da época, na Babilônia, constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o que nós observamos no versículo 1 e versículo 2? Algo que acontece muito comigo e com você também. Oportunidades começam a surgir. Oportunidades de sermos exaltados. Oportunidade de sermos honrados. E lá fora, e tanto lá fora e aqui dentro também da igreja, vão começar a aparecer oportunidades uma atrás da outra para mim e para você. Só que essas oportunidades, elas serão preenchidas por pessoas das quais eu vou falar para você agora algumas características. Olha só quem era o Daniel, pessoal. Olha o que diz. Então o mesmo Daniel, olha que bonito, se distinguiu desses príncipes e dos presidentes. Tem uma tradução que fala aí sobrepujou, ou seja, ele passou por cima dos outros. O Daniel, ele era como diz lá em Malaquias capítulo 3, no versículo 18. Então vereis outra vez o que, pessoal? A diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. Então uma coisa nítida, era uma coisa visível. Mas pastor, o que o Daniel tinha de tão importante que ele se distinguia? Está logo um pouco mais abaixo. Ó. Então este Daniel sobrepujou, se distinguiu desses presidentes e os príncipes e presidentes, porque nele havia, o que diz aí, pessoal? Um espírito excelente. Então a prerrogativa que o Daniel tinha não era física, não era uma aptidão física que ele tinha, não era alguma coisa que chamava atenção por fora. Põe o dedo assim em você e diga assim: o espírito. Isso, o espírito excelente. O Daniel não fazia nada pela carne, o Daniel fazia as coisas no espírito. Essa era a grande diferença que o pessoal notava no Daniel. O Daniel não tomava qualquer atitude se não fosse uma atitude dirigida pelo mundo espiritual, regida, direcionada pelo mundo espiritual. O Senhor Jesus mesmo falou que esse tipo de gente que tem o espírito excelente, o interior dessa pessoa, é ele que dita as regras. É um interior dirigido por Deus. Esse tipo de gente vai ser abençoado. Jesus falou disso, falou. Mateus capítulo 5, vamos, Novo Testamento. Esse tipo de gente vai ser muito abençoada aqui na terra. Uma pessoa que se distingue das outras. É uma pessoa espiritual, não é uma pessoa carnal. Você vê que a pessoa não toma posições na ira. A pessoa não toma posições na dúvida, na tristeza. É uma pessoa que não toma posições na sua vida por aquilo que vê. Você nota que aquilo que a pessoa fala vem de Deus, vem do alto. É algo sábio, é dirigido. Você até fica boquiaberto, porque essa pessoa ela é espiritual. Ela não é carnal igual às outras pessoas. Olha só Mateus capítulo 5, versículo 14. Jesus falou o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o quê, pessoal? Esse tipo de gente não se pode esconder. Essas pessoas elas vão aparecer, mais cedo ou mais tarde ela vai brilhar. Você vai notar que aquele homem lá é diferente, aquela mulher é diferente, não é uma pessoa igual às outras. Lembra que eu falei? Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. E esse tipo de gente vai parar onde? Na sociedade. Aonde que esse tipo de gente vai parar aqui no nosso meio? Olha onde ela vai parar. Nem se acende uma candeia e se coloca onde, pessoal? Debaixo do alqueire. Mas aonde que vai? Mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Quando você tiver o espírito excelente, você não vai ficar por baixo, entre os de baixa sorte. Você vai ser colocado no velador para todo mundo olhar para você, porque você é um testemunho diferente. Deus faz isso. Então o pessoal já está querendo colocar o Daniel, por quê? Porque a luz do Daniel era diferente. A direção dele era diferente, ele era um espiritual. Ele não era um cara carnal, ele era um cara dirigido, que dava para ver, dirigido por Deus. E olha o que diz agora o versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz, o teu brilho. Você viu que Jesus falou assim, a vossa luz, o teu brilho vai aparecer. Diante de quem, pastor? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está onde, pessoal? Então na hora que alguém brigava, o Daniel não brigava. Na hora que o pessoal estava duvidando, o Daniel estava crendo. Na hora que estava todo mundo para baixo, triste, o Daniel estava para cima. Ele era diferente, ele era espiritual, ele não era carnal.
Esse tipo de gente, as boas obras, elas vão glorificar o Pai que está nos céus, na frente desse pessoal. E o pessoal precisa. As pessoas hoje já não têm mais referência, irmão. Você já notou? A referência das pessoas está ficando abalada. Você vê hoje os nossos jovens, eles querem cortar o cabelo ou se vestir que nem quem, pessoal? Que nem o pessoal da sociedade aí. Tudo perturbado. Um usa crack, outro é perturbado, outro fala palavrão, outro sai com tudo que é tipo de mulher. Essa é a referência que o pessoal tem. Eles querem ficar igual. Não. Nós temos que ser referência de luz aqui nessa terra. Que um dia alguém olhe para você e diga assim, eu quero ser que nem ele. É que nem ele eu quero ser. Eu quero ser homem de Deus que nem ele. Eu quero ser mulher de Deus que nem ela. É isso. E o Daniel era assim. Aí, meu irmão, você chama atenção. Aí você não vai ser colocado embaixo. Você vai ser colocado no velador. E olha que bonito. Daniel capítulo 6. Nosso texto base. Quem está gostando, dá um aleluia. Você vai ver que vai melhorar a nossa história agora. Aí diz assim, então, o versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes. Ele era diferente, sobrepujou, passou, né? Porque nele havia um espírito excelente. Então Daniel não era um rostinho bonito não, viu, pessoal? O Daniel era um espírito excelente. Não esqueça, quando você anda em espírito, você é diferente dos outros. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Nunca esqueça o que eu vou falar agora. Quando você é que nem Daniel, você vai ser cogitado a coisas grandes. Só que nesse interim, nesse tempo em que você está sendo cogitado para ocupar grandes cargos, para você preencher grandes lacunas, para que você tome posse daquela oportunidade que apareceu, não vai ter tapinha nas costas. Quando você é muito diferente, você é diferenciado. Já escutou alguém falando de alguém assim? Aquele fulano é diferenciado. Já escutou alguém falando isso? O fulano é diferente. Você pode escrever, não vai receber tapinha nas costas. Você não vai, a pessoa não vai chegar para você e dizer assim, ó, rapaz, tu vai ser abençoado. Eu estou muito feliz no meu coração que tu vai ser meu líder. Por que você riu? Porque não vai ser assim. Quem lembra de José, quando José recebeu do pai dele a túnica de várias cores? O que os irmãos falaram? Ô, José, que bonita roupa. Nós tudo vestido de branco e você de colorido. Rapaz, que ficou bonito. Foi assim? Eles começaram a tramar para matar ele. Queriam acabar com José, porque ele era diferente. Ele não gostava de tramó, ele não gostava de coisa errada. Ele não gostava de treta. Não, ele chegava para o pai dele e falava tudo que estava errado. Aí ele ganhou aquela roupa, ninguém gostou. Aqui a mesma coisa vai continuar acontecendo. Quando estava cogitando, o rei Dário cogitava abençoar o Daniel, olha o que aconteceu. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino. Atenção, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Mas por que, pastor? Vamos lá. Porque ele era fiel e não se achava nenhum vício nem culpa. Dá um glória a Deus. Meu irmão, quando você tiver para ser abençoado, vão tentar achar um erro em você. Vão tentar achar em você um vício. Mas não tem nenhum vício. Não tem alguma coisa que ele faz repetidamente que é errado. Não tem alguma coisa que a gente possa pegar ele. Ele não tem culpa. Vê se ele não deixou o rabo preso em alguma porta. E a porta ficou aberta. Já escutou? O fulano tem rabo preso com o fulano. A fulano tem rabo preso lá com a justiça. O fulano tem rabo preso. Por isso que eu te digo, irmão. Se eu fosse você, eu seria que nem Daniel. Sem vício e nem culpa. Porque o diabo é desgraçado. Põe na tela para nós rapidinho. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Põe para nós na tela, só para o pessoal ler junto comigo. Olha aqui, ó. Sede sóbrios e vigiai, vão comigo? Porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa. O diabo vai tentar achar um erro na gente, irmão. O demônio vai tentar achar um vício. O demônio vai tentar achar alguma culpa. E se ele achar, você não reina. Você não vai ocupar aquele cargo. Você não vai ocupar aquela posição. Agora, pastor, e se eu for fiel, sem vício e nem culpa que nem Daniel, o que vai acontecer? Olha que bonito. Agora você vai glorificar a Deus. Então, olha, irmão, uma dica que eu vou te dar de homem de Deus para a igreja. Fecha as brechas. Fecha as lacunas. Se tem alguma coisinha errada, vai te consertando. Você está devendo alguma coisa para alguém. Sabe, se você está de mal com alguém, se tem algumas coisas, vai fechando essas portinhas. Se você tem um pecado no mundo espiritual, vai te consertando. Porque daqui a pouco vai aparecer uma oportunidade e Deus vai te abençoar. Mas vai acertando. Porque se o demônio pegar algum vício, se o demônio pegar alguma culpa, acabou. Já era. Encontramos o negócio do Daniel, mas não encontraram. E por não encontrar, olha que bonito o versículo 5. Então estes homens disseram,
falando com eles lá, nunca acharemos a ocasião contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de quem, pessoal? Ah, irmão, você vai gostar muito do que eu vou falar agora. Estava conversando com o Bovenzinho hoje, rapazinho aí, o obreiro da igreja, e ele falou assim, pastor, o Daniel era tão homem de Deus, mas tão homem de Deus, que não encontraram nada na vida dele, tiveram que inventar um negócio. Aqui você é de Deus. Você é de Deus quando começar a inventar coisa contra você. Porque você não tem nada de errado. Então o pessoal vai começar a querer o que eu falei, pessoal? Inventar. E se está inventando, pode ter certeza que Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você se estão inventando alguma coisa a teu respeito. Se aquilo ali é boato, se aquilo ali não é uma inverdade. E você vê que o pessoal sabia que o Daniel era de Deus. Porque eles disseram, a gente vai ter que arrumar alguma coisa contra ele na lei de quem? Do seu Deus. Porque ele serve a Deus. Então todo mundo sabia que o Daniel era de Deus. Agora o pessoal é idiota, irmão. Me perdoe essa palavra falar, né? Mas o pessoal é babaca, idiota. Vão tentar se levantar contra um cara que está super de bem com quem? E eles mesmos, tentaram procurar pecado e não quer. Não encontraram. Agora eles vão dizer, então a gente vai arrumar alguma coisa contra ele se não tem. Os caras são doidos, irmão. Esses caras aqui vão se dar mal. Quem já conhece a história, você sabe o que vai acontecer lá no final, né? Você sabe o que vai acontecer. Não faz isso. Você vê que a pessoa é de Deus, não se mete. Não te mete que vai dar BO no final. Não inventa. Deixa, ó, Deus está abençoando ele, glória a Deus, aleluia. Não te mete. Não faz isso. Bom, aí você vê que eles fizeram o quê? Versículo 6. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães, governadores, tomaram um conselho a fim de estabelecerem um edito real. E fazerem firme este mandamento, que qualquer por um espaço de 30 dias fizer uma petição, ou tipo uma oração, né? A qualquer Deus, ou a qualquer homem que não seja a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. O cara também, esse aqui é um bobão também, né, não? Massagearam o ego do rei, o rei disse, você ficar no espaço de 30 dias, você como se fosse Deus. E pegou e pá, assinou. Quando ele assinou, pessoal, ele assinou uma lei que não podia mudar. Uma coisa totalmente irrevogável. E ele também não podia retroceder. Nem o rei, nem ninguém mais podia mudar. Ele foi, assinou, meteu lá o anel na lei, pá! Meteu o anel que não podia voltar atrás e deu, acabou. Não tem mais como mudar, então, esse veredito, essa sentença. Aí, pessoal, agora vem o Daniel. O Daniel é top, irmão. O Daniel, irmão, ele é um exemplo para mim e para você. Olha só, e Daniel, pois, quando soube o quê? Quando ele soube da assinatura, quando ele soube da sentença, que nem você, quando você sabe de uma sentença no exame, quando você sabe de uma sentença que falaram, não volto mais para casa, não te quero mais, olha, você foi demitido. De vez em quando a gente escuta sentenças, são coisas que vêm contra mim, contra você, e que aparentemente não pode o quê? Não pode ser revogado. Não pode mudar. Não vai mudar. Agora não tem o que fazer. Não tem o que fazer? O pastor Vitor falou um negócio muito forte hoje. Ele falou, de repente, a sentença não vai mudar, mas a situação vai mudar. A situação vai mudar. De repente não muda, como eu disse. Não muda a sentença. Não pode mudar. Mas a situação vai mudar. Porque você é de Deus. Então, quando você souber de uma sentença, quando você souber de uma lei, quando você souber de alguma coisa que é contra você, olha o que Daniel fez. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e começou a chorar e disse, eu vou morrer. Não, né? E ele entrou então na sua casa e disse, não vou mais orar. Não, o que ele fez? Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Agora, esse final é lindo, hein? Como também antes costumava. O que significa? Ele, quando soube da sentença, ele não disse, agora eu vou orar. Não, ele disse, sabe o quê? Fala bem alto comigo, vou continuar orando. De vez em quando acontece com a gente. A gente escuta uma sentença, agora eu vou para a igreja. Pode não dar tempo. Agora eu vou orar. Pode não dar tempo. Agora eu vou fazer um jejum. Uma vez eu brinquei com uma pessoa na igreja. A pessoa, ai pastor, eu falei, se eu fosse você, eu ia fazendo me consagrando. Eu ia fazendo um jejum. Que tem gente que espera o doutor falar. Agora você tem que fazer um jejum, porque amanhã você vai ter que fazer um xixi no copinho.
Sério, tem gente que espera o doutor mandar fazer jejum. Por que não se consagra antes? E costumeiramente, cotidianamente fazendo com a consagração? Por que ler Bíblia só quando você está sendo ameaçado a ser jogado na cova dos leões? O doutor te ameaçou que você vai morrer. Agora eu vou orar. O doutor te ameaçou que você vai morrer. Agora eu vou fazer um jejum. De repente nem dá para fazer jejum, que agora tem que tomar remédio. Por que não fazer antes? Então o Daniel, ele era um cara que não foi pego desprevenido. O Daniel não foi um cara que disse, ai, agora o que eu vou fazer? Nada. Pelo contrário, você sabe o que significa abrir as janelas? Quem quer saber o que significa abrir as janelas? Eu não tenho medo de vocês. Sabe o que significa abrir a janela? Eu não tenho vergonha do que eu estou fazendo. Ou seja, o que eu fiz e o que eu vou continuar fazendo é para todo mundo ver e todo mundo quer. Não vou mudar. Eu lembro, sabe de quem? Quando eu leio essa passagem de Daniel, 1 Coríntios 15, 58, vai. Glória a Deus, aleluia. Não muda, porque se você não mudar, essa situação vai mudar. Não muda, continua do mesmo jeito, continua orando. Veio a sentença, veio a declaração, veio ali uma coisa que não pode mudar. Aquilo ali aparentemente não tem jeito, vai mudar. 1 Coríntios 15, 58, o grande apóstolo Paulo falou. Portanto, meus amados irmãos, olha que forte, sejam firmes, e olha o Daniel aí, lê para mim o Daniel. Constante. Essa é a questão aqui. Sede firmes e constantes, sempre abundantes. Quantas vezes ele orava, pessoal? 3, abundante. Não era uma vez só, 3. De vez em quando a gente está orando pouco. Está se consagrando pouco, está lendo a Bíblia, pouco. Você já começou a ler a Bíblia esse ano? Eu estava falando para os meninos que eu já acabei Jó. Então hoje eu li o primeiro capítulo de Salmo. Então esse ano eu já li Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. E você? Não quero constranger ninguém, mas para e pensa. Daqui a pouco surge uma situação, você, e agora? E agora? Agora você morreu. Você vai ser jogado e acabou. Agora, se você é uma pessoa constante, você não é pego no contrapé. Se você é uma pessoa constante, você não vai se assustar. Quando surgiu a situação, você está em comunhão com Deus, você está seguro, você sabe que Deus é com você. Agora, como diz, sede firmes, constantes, sempre abundantes, em grande quantidade, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, o seu esforço, dedicação, não é vão no Senhor, e não vai ser para o Daniel. Volta lá, pessoal, em nome de Jesus. Daniel capítulo 6, nós estamos no versículo 10. Quem está gostando, dá um glória. Você vai ver o que vai acontecer agora. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas. Já expliquei isso aqui, janelas abertas, né? Não ter medo e não ter vergonha. Não estou nem aí, que se exploda. Eu não vou mudar por causa dos homens. Eu não vou mudar por causa das pessoas. E por que para o lado de Jerusalém? Porque lá em Jerusalém, a Bíblia diz em 2º livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 9. A Bíblia diz que quem entrasse no templo e orasse em época de peste, em época de espada, em época de fome, em época de qualquer catástrofe, que a pessoa que entrasse no templo em Jerusalém, ele ia orar e Deus ia atender. Então ele não podia estar lá porque ele estava na Babilônia, mas ele virava a janela como se ele estivesse lá. É como se eu estivesse em Jerusalém. É isso que ele fazia. Ele estava na Babilônia, mas é como se ele estivesse em Jerusalém. Deixa a janela da tua casa aberta para esse lugar aqui, pessoal. De vez em quando você não vai ter tempo para vir aqui na igreja, mas da tua casa você vai orar e Deus vai te atender. É forte isso. E Daniel não podia estar lá, mas ele orava, como se estivesse em Jerusalém, mas não estava. Aí a Bíblia diz mais. Então, como diante de Deus, como dantes costumava fazer. Então não mude. Aí a Bíblia diz assim. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel quando orando e suplicando diante de Deus. Que bênção, né? Eles acharam Daniel. Te pegamos. Deus deve ter feito assim no céu, assim, ó. Peguei vocês. Eles pegaram Daniel orando e suplicando. Era o que eles tinham que estar fazendo. Mas não faziam. E aí eles foram lá e levaram. Então se apresentaram e disseram ao rei. No tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual... Aí eu pulo essa parte que ele vai explicar tudo, né? E respondeu o rei e disse, esta palavra é certa conforme a lei dos medos dos persas, que não se pode revogar. Era uma sentença humana. Então responderam e disseram ao rei, Daniel é dos transportados de Judá. Não tem feito caso de ti, ó rei. Nem o edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tinha que dar glória a Deus, mano.
Não, sério, alguém tinha que dar assim 3 vezes por dia? Aleluia! Irmão, 3 vezes por dia. Não, ele está orando 3 vezes por dia, como ele sempre faz. Aí olha só o que aconteceu. E ouvindo então o rei esse negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel e propôs no seu coração livrá-lo até o pôr do sol. Trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Você vê, irmão, o homem não pode fazer nada por a gente de vez em quando. O rei tentou salvar ele, o rei tentou ajudar. De vez em quando o médico tenta ajudar, mas não é com o médico, irmão. Me perdoe, pode continuar se tratando com o médico, não sou louco, nem bitolado, nem fanático. Mas de vez em quando não é. De vez em quando não é um homem, irmão. Me perdoe. Você viu que o rei tentou fazer aquilo ali mudar, mas não conseguiu. O rei, o mesmo babaca que assinou, foi o mesmo babaca que quis salvar. Não foi ele que assinou? Agora ele queria, que besteira que eu fiz, eu gosto do Daniel. Aí foi tentar salvar o Daniel, já não tinha como. Então o homem não pode ajudar. E ele só falou uma coisa, olha o que ele falou. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serves te livrará. Então se tem uma coisa que é destaque nessa história. Primeiro você vê ali que o Daniel continuamente serve a Deus. A outra é que ele era fiel a Deus, ele não ia mudar. E aí jogaram na cova. O rei ficou todo errado, foi para casa, não conseguiu dormir a noite toda, e pela manhã, bem cedo, foi até lá a cova. Que eles botaram uma pedra grande em cima para os leões, sei lá, não saltar, sei lá que eles tinham tanto medo, botaram uma pedrona em cima. Fecharam o Daniel lá com os leões. E aí, pastor, os leões, eles eram leões de verdade? Eram, você já vai ver. Mas olha o que aconteceu agora, pessoal. Versículo 19. E pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Agora você vai ter uma revelação forte agora, se segura. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha que lindo, hein? 21. Então Daniel fez o quê? Se falou porque está vivo. Aquele que está vivo ainda é esperança. O Daniel lá de dentro gritou assim, ó: vive, ó rei, para sempre. E aqui é a revelação que eu quero te dar. 22. O meu Deus enviou o seu anjo. O que o anjo fez? E o anjo fechou a boca dos leões. Irmão, escuta eu te falando. O anjo representa o mundo sobrenatural. O anjo, ele representa aquele mundo que a gente não enxerga. A maioria de nós aqui, não vou dizer 100%, a maioria nunca viu anjo. É um mundo paralelo ao nosso, tão real como eu estou pisando nessa caixa aqui, ó. Ele é real, existe. Anjos, eles estão na Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. Você vê anjo antes da lei de Moisés. Você vê depois da lei de Moisés, na dispensação da graça, quando Jesus caminhou sobre a face da terra em carne e osso. Depois vem Jesus na época que ele não está mais aqui em carne e osso. Ainda continua aparecendo anjo e eles continuam existindo. Mas quando que o sobrenatural ele vai aparecer nesse nosso mundo? Quem quer saber quando o anjo vai aparecer? Toda vez que você prefere agradar Deus e não os homens. Toda vez que você bate de frente com qualquer sentença. Toda vez que ameaçam você e você arrisca a sua vida por amor ao evangelho. Você arrisca a sua vida pela palavra. Você decide ficar com a Bíblia e você não decide ficar com os homens. Toda vez. Ah, pastor, provo. Eu provo aqui nesse livro mesmo. Daniel capítulo 3. Vou te provar. Então o que apareceu lá na cova, pessoal? Apareceu um anjo e fechou a boca de todos os leões. Um anjo. A Bíblia diz no Antigo Testamento que o rei Asa, ele fez uma oração em um anjo matou 180 mil soldados dos inimigos. Quem já leu essa passagem? Matou quantos? 180 mil. Você vê Jesus falando, quando o pessoal ameaçou ele, né? Ah, mas eu tenho poder para te livrar dessa cruz. Sabe, confessa, fala. O que Jesus disse? Meu reino não é daqui. Se eu quisesse, eu clamaria mais de 12 legiões de anjos. E eles viriam. Quem já escutou isso? Jesus falando. Você sabe quanto que é 12 legiões de anjos? 72 mil soldados. Jesus falou, eu poderia clamar 12 legiões de anjos. Eles estão aqui nesse culto agora, em nome de Jesus.
Só que eles estão ficando gordos, irmão. Estão só tocando harpa lá em cima e não trabalham mais para ninguém. Não estão mais encontrando pessoas fiéis. Não estão mais se encontrando pessoas inocentes, que nem Daniel. Não se encontram mais pessoas sem vício, sem culpa. As pessoas estão caindo na cova dos leões, elas estão sendo ameaçadas a sentenças, e a gente está pipocando. A gente está com medo. A gente está assustado. Vive fazendo coisa errada para cima e para baixo. E o anjo fica lá. O anjo fica gordo, tocando harpa. Não vai fazer mais nada. E eles existem. Olha só o que diz em Daniel capítulo 3, versículo 28. E falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou quem? Quem? Enviou o seu anjo, mas como? E livrou os seus servos. Vamos ver, que confiaram nele. Agora você lê comigo, bem devagar. Pois não quiseram cumprir a palavra de quem? Do rei. Quando que um anjo foi enviado lá na fornalha de fogo ardente? Quando eles bateram de frente com o rei. Anjos, eles vão aparecer quando eu prefiro agradar a Deus e não os homens. Os anjos vão começar a aparecer quando vem uma sentença. Te dobra, senão eu te jogo na fornalha. Não me dobro. Não, olha aqui, está sendo acesa 7 vezes mais. Pode acender 30 vezes. Não vou me jogar. E Deus vê que você está arriscando a sua, o quê? A sua pele por amor da obra. O anjo aparece. O sobrenatural só vai descer quando eu me tornar uma pessoa mais de Deus do que humana. Eu fico com as coisas de Deus. Você quer ver no Novo Testamento? Olha que forte, que é assim engraçado. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Jesus, ele falou sobre anjos, pessoal. Não, pastor, o anjo não existe mais. Existe. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Sempre, irmão, pelo menos um anjo você vai ter ao teu redor se você teme a Deus. Sempre vai ter, ai pastor, a história do anjo da guarda. Meu zeloso guardador, é isso aí mesmo. Você pode achar piada, besteira, mas é isso mesmo, um anjo da guarda. Ele guarda você. Pastor, acho que o meu não guarda não, estou em pecado, cheio de vício, estou lascado na vida e tal. Tem que mudar. Você viu quando é que o anjo apareceu? O Daniel era de Deus de verdade. Sadraque, Mesaque e Abednego também. Olha só o que diz em Atos Apóstolos, capítulo 5. Pastor, então, eu receber grandes bênçãos tem a ver com a santidade. Tem a ver com a comunhão que você está com Deus. Tem a ver o quanto de comunhão você tem com Deus, que nem o Daniel. Que abriu a janela lá e disse, não estou nem aí para esse edito, que se exploda esse edito. Vou dobrar meu joelho agora de manhã. Vou dobrar meu joelho agora de tarde. Vou dobrar meu joelho agora de noite. Ele orava, meu Deus, para todo mundo ver. Será que você faria isso? Não, pastor. Quando eu ficasse sabendo, ele dizia assim, eu crente, nem sei. Você está entendendo por que os anjos não aparecem mais de vez em quando? Por causa disso. Olha só o que diz em Atos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17. Irmão, chega a ser engraçado isso aqui. Para não dizer, é milagroso, mas é engraçado também. Atos 5, 17. E levantou-se um sumo sacerdote, e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja. Por que se encheram de inveja? Porque estavam pregando sobre Jesus, os milagres estavam acontecendo, e eles não conseguiam fazer isso na seita deles. Então a seita dos saduceus não tinha esses sinais. E as pessoas estavam se convertendo, eles não gostaram. Olha o que aconteceu agora. E lançaram a mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. De vez em quando você vai ficar preso publicamente. Todo mundo vai ver que você está preso. Todo mundo é público, todo mundo vai enxergar que alguma coisa está te prendendo. Mas olha só, vamos comigo. Mas de noite, quem que aparece? Um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora e disse, olha o que o anjo disse, ide apresentai-vos no templo, na igreja, e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Ou seja, eu vou libertar vocês para vocês voltarem o que? A falar, para pregar, continue pregando, volte para o templo. Aí o pessoal foi lá, no outro dia, né? Eles foram então lá tirar os apóstolos da prisão. Olha que engraçado. Versículo 21. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinaram. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciões dos filhos de Israel. E enviaram servidores ao cárcere, para de lá os trouxessem. Você viu? Eles estavam se juntando para tirar os apóstolos para julgar eles. Olha só. Mas tendo lá ido aos servidores, não acharam na prisão. E voltando lhe anunciaram dizendo, olha, achamos realmente o cárcere fechado. Ou seja, a prisão está fechada. Estou com toda a segurança. Os guardas estão lá e que estavam lá fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos lá dentro. Diga glória a Deus.
Isso aqui é sobrenatural, irmão. Aí olha o que aconteceu. Então o capitão do templo, os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. O que é isso? E chegando um anunciou dizendo, eis que os homens que encerrasse na prisão, lembra pra mim, vai, engraçado, ó. Estão no templo ensinando o quê? Eles não param. Eles saem da prisão, eles voltaram lá onde vocês pegaram eles, no templo. Vocês pegaram, colocaram na prisão. Eles estavam lá de noite, só que eles estão lá. Mas como é que eles saíram, caramba? O que está acontecendo? A gente não consegue prender esses caras? Aí olha o que diz agora. Então o capitão com os servidores os trouxe, não com violência. Você entendeu isso aqui? Por gentileza, vocês poderiam acompanhar a gente? Por que não com violência? O pessoal está começando a ficar com o quê? Com medo deles. E é o que vai começar a acontecer com a gente. Porque o sobrenatural está com a gente. E aqui diz assim, né? Então eles não com violência, porque temiam apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, com o sumo sacerdote, os interrogou dizendo, aonde eu vou chegar agora? Não vos admoestamos, nós expressamente, que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa sua doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Parem de pregar sobre esse tal de Jesus. A gente não falou isso para vocês. Agora, quem quer saber por que o anjo apareceu? Quer saber? O que o Daniel fez lá, pessoal? Bateu de frente com a sentença humana. Você vê o Sadraque, Mesaque e Abednego. Bateram de frente contra o edito lá do rei Nabucodonosor. Agora, olha eles aqui, ó. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram. Lê para mim, vai. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Está escrito aí, ó. É só você ler. Toda vez que você prefere agradar a Deus e não o homem, o sobrenatural vai descer e vai mandar o anjo para você. Se fora isso, o anjo não aparece, não. O anjo vai aparecer quando você for de Deus de verdade. Você vê que eles não tinham medo, voltaram a pregar de novo. É isso que vai começar a acontecer com cada um de nós aqui. E é por isso que a gente vai ocupar os maiores lugares que tem para nós aqui nessa terra. Nós vamos nos distinguir dos outros. Nós somos espirituais. Nós somos de oração. Nós somos de jejum, de consagração, de leitura bíblica, de meditação. Nós somos para frente. Nós somos um povo abençoado. O povo mais feliz dessa terra. E para finalizar, Daniel capítulo 6. Agora quem que entendeu quando é que o anjo aparece? Quando você não fica com o homem, você fica com Deus. E aqui diz mais, ó. Então quando o doutor falar qualquer coisa, não fique batendo de frente com o doutor. Ou quando qualquer pessoa fala para você assim, ó, não tem jeito, isso aí não se pode revogar, isso aí não muda, essa situação não vai mudar. Você fica na sua. Você diz assim, Deus, eu não vou parar de orar, não vou parar de buscar. O homem está dizendo isso, mas eu prefiro agradar o Senhor do que os homens. O anjo vai aparecer para você. Pode ter certeza. E aí diz assim no 22, ó. Isso aqui, meu irmão, que é lindo, ó. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Onde é que o Daniel está falando isso? Onde é que ele está falando isso? Na cova. Olha para mim aqui, irmão, ó. Ele está vendo o anjo na hora que ele está falando com o cara. O cara perguntou, e aí, Daniel, tá vivo? Ele disse, tô. Então o anjo aqui, ó. Caramba. Tá aqui o anjo aqui, ó. Tô tocando até na asa dele. Tá aqui fechando a boca dos leões. Tá aqui. Ele estava vendo ocularmente na hora que ele estava falando com o rei Dário. Estava falando com ele e enxergando. Quem gostaria de estar lá dentro? Não sei, mano. Você queria estar lá dentro porque você conhece a história. E se você não conhecesse a história? Olha. Pastor, eu queria estar lá dentro vendo o anjo. Eu não, pastor. Imagina o negócio lá. Eu queria estar lá. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, tinha vários, para que não me fizesse dano. Porque foi achado em mim o quê? Inocência, não tinha pecado. E diante dele, diante de Deus, primeiramente. E também contra ti, ó rei. Eu não tenho cometido delito algum. Então não tenho pecado diante dos homens e não tenho pecado diante de quem? Diante de Deus. Então o que vai acontecer? Aí tiraram Daniel, atenção. Então o rei muito se alegrou em si mesmo. Qualquer um se alegraria com isso aqui, né? E aí diz assim, ele mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele, porque crer no seu Deus. Então de vez em quando, como dizem os pregadores, Deus não vai te livrar da cova, mas vai ser na cova.
Deus não vai te livrar da fornalha, mas vai ser na fornalha. Deus não vai te livrar da prisão, mas Deus vai te livrar na prisão. O pessoal até não vai entender, porque milagre não tem como compreender. É uma coisa fora da lógica natural e humana. Então foi tirado lá o Daniel. Agora, irmão, vai sobrar. Isso aqui é forte. Olha para quem que sobrou. E ordenou o rei que fossem trazidos, foram trazidos, aqueles homens que tinham acusado Daniel. E foram lançados na cova dos leões. Eles, os seus filhos, as suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes migalharam os ossos. Quem quer uma direção espiritual pastoral, levanta a mão. Não se levante contra quem é de Deus. Não faça a caveira dessa pessoa. Se você vê que a pessoa é de Deus, vive em santidade, você vê que é um santo homem de Deus, não fica falando mal dele pelas costas. Não faz isso, eu estou te dando uma dica. Não faz, irmão. Esse cara, ele é a menina dos olhos de Deus. O cara está de bem, primeiramente, o cara está de bem com o Criador. O cara está em comunhão. Vai dar B.O., irmão. Vai dar B.O. Se você é uma pessoa que está fazendo caveira de alguém, está tentando derrubar alguém que é crente, de Deus de verdade, não é nem crente, é cristão. Você está falando mal dele, atacando, vai dar problema para você. E se estão fazendo com você, você pode ter certeza que Deus vai jogar eles aqui, ó. É mesmo? Aí tem alguém que fala assim, isso aí, manda fogo, Jeová. Queima a cabeça deles. Não. Irmão, deixa eu falar uma coisa, você não precisa nem desejar o mal dessa pessoa, ela já está plantando. Você não precisa. Não precisa desejar o mal de ninguém, irmão. Pessoa que faz maldade, principalmente com pessoas de Deus, a pessoa já está plantando a cova dela. Você não precisa nem, né? Quando a pessoa te ataca ou faz maldade, você tem até levantar a mão e dizer assim, ó, Deus, misericórdia, que o trem vai passar. Você tem até pedir misericórdia. Então você vê claramente na Bíblia que os caras foram jogados no lugar de Daniel. Só que eu te pergunto, cadê o anjo? Não tem anjo. Não tem sobrenatural. Na hora que eles foram cair, eles só viram o anjo assim, ó. Imagina o anjo voando assim, ó, se lascar. Já parou de pensar no negócio, irmão? Irmão, seja de Deus, irmão. Você tem que ser de Deus. O anjo foi embora, vazou. Que loucura, irmão. E os caras dizem que nem a família deles, eles não tinham nem caído no chão ainda. O leão veio e comeu, até estourou até os ossos. Blá, blá, blá. Isso aí acontece várias vezes na Bíblia. Deixa eu te dar um caso só rapidinho, para mim não perder aqui o fio da meada. Esther capítulo 7, versículo 9 e 10. Esther é... Isso, exatamente, o Mardoqueu. Esther fica antes de Jó, fácil. Eu passei essa semana que passou em Esther. Esther capítulo 7, versículo 9 e 10. Rapidinho pra gente finalizar. Meu Deus do céu, tá estourando meu horário. Quem tá gostando da mensagem? Deus vai abençoar você. Você sabia que você estudou um pouquinho de angelologia hoje? Você estudou um pouquinho de quê? Angelologia, o estudo dos anjos. Você pegou um pouquinho de angelologia hoje. E eles existem, tá? Como diz o pastor Jaime, né, pessoal? É você ficar conversando. Oi, anjo, você está aqui? Oi, tudo bem? Não, não. Você ficou pirado da cabeça. Eles estão ali para fazer essa obra quando você é atacado. Eles vão livrar você e vão tirar você daí. Ó, Esther 7, versículo 9. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, eis que também a forca, olha, não faz a forca, não para com isso aí. Fica fazendo a forca dos outros, cuidado. Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara bem do rei, está junto à casa de Amã. O Mardoqueu falava o que do rei? O Mardoqueu? Falava bem. O cara foi se levantar contra um cara que falava bem do rei. Irmão, eu sou um cara que ouviu falando do rei Jesus. Você, quem fala bastante do rei, levanta a mão. O cara é louco, o cara que foi se levantar contra você. O cara é doido, o cara pirou. Esse tal de Amã foi fazer uma forca do cara que falava bem do rei. Aí olha o que aconteceu agora, ó. Então o rei disse, enforquem ele nela. Versículo 10. E enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para quem? Viu só? O feitiço virou contra o quê? Aí o cara deu um tiro no pé, como o pessoal diz aí. Pá! É isso aí. Então o cara perdeu aqui, já foi enforcado. Mas piora, ó. Esther 8:1. E naquele mesmo dia deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era, que no caso ele era o tio da Esther, né? E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã. E deu para quem?
Vai lá. E Esther pôs quem? Mardoqueu sobre a casa de Amã. O cara não só foi enforcado na forca que ele fez pro outro, como ele também perdeu a casa dele e o quê? E o anel. Toda pessoa que fizer maldade para alguém, ela vai perder. Não faça maldade para ninguém, irmão. Principalmente para quem fala de bem do rei. Principalmente para pessoas que nem o Daniel, que são de Deus de verdade. Finalizando tudo. Daniel capítulo 6, agora eu acabo, já preguei demais. Quem gostou, dá um glória aí. Eu gostei do anjo voando. Se lascou. Você imaginou o negócio? Que bacana. Aí tá, aí eles foram jogados, foram esmigalhados, aí o rei faz um edito, e aí ele fala um negócio bacana, pessoal. No versículo 27, ó, o rei Dário falou que Deus livra, Deus salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e ele livrou o Daniel do poder da boca dos leões, do poder dos leões. E 28, e este Daniel, vai comigo, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Depois da tua vitória, você vai prosperar. Aplauda bem forte ao Senhor.